Boa tarde, pessoal. Pode botar aí. Bom, nós vamos falar um pouco sobre as tecnologias Matec para redução... Pedro, só um pouquinho, só aproxima um pouco mais do microfone, senão o pessoal não ouve. Obrigado. Das tecnologias Matec para redução de custo na filtragem de rejeitos. Bom, a Matec é uma empresa italiana, de origem italiana, e hoje ela é uma marca global com escritórios em todo o mundo. A gente projeta, fabrica plantas completas para filtragem, purificação de águas residuais em vários setores. Mineração, agregados, construção civil, rochas ornamentais, concreto, cerâmica, vidro, entre outros. Aqui vocês têm um pouco aí do que é o nosso escritório central, lá na Itália. A gente está em Massa, perto de Pisa. E lá em Massa a gente tem basicamente um quarteirão industrial tomado por escritórios da Matec. Em função da complexidade das nossas operações, a gente tem algumas subdivisões, e em função da demanda específica de cada mercado, a gente tem escritório em vários locais do mundo. Aí tem um pouco Matec Brasil, Matec França, Matec América, Matec Pacific, a gente tem a Matec Turquia, que não está listada aí, e o objetivo é sempre atender ao cliente dentro daquilo que o mercado espera, da cultura local, e essa foi uma das razões da abertura da Matec Brasil há 3 anos atrás, para atender o mercado brasileiro. Hoje nós temos aí em torno de 3.000 instalações ao redor do mundo, e quando a gente fala de instalações, não são equipamentos avulsos, são instalações, algumas dessas com 10, 12 equipamentos. Então, é realmente um mundo de instalações que a gente usa como um database, a gente coleta informações em todas elas, e hoje a gente pode falar que a gente tem equipamentos aplicados em todas as possibilidades de necessidade de filtragem, de espessamento. Bom, o nosso foco principal é a parte de filtragem, e a gente entra aí com plantas fixas, móveis, projetos turnkey, incluindo os filtros, espessadores, sistema de dosagem de floculante e tanques de homogeneização. A Matec tem uma cultura de desenvolvimento de tecnologia. A gente tem no nosso escritório um gerente de desenvolvimento de novas tecnologias, e é isso que a gente vai falar aqui um pouco hoje, que são os avanços e os diferenciais Matec buscando essa redução de custo, redução de OPEX e também redução de CAPEX, por que não? Isso é um pouco dos nossos setores de atuação. 40% hoje das nossas plantas estão em mineradoras, 40% aí na parte de agregados, areia e brita, 5% na área de concreto, 5% na parte de mármore e granito, que são as pedreiras ornamentais. A gente tem uma representatividade muito grande aqui no Espírito Santo. A parte de reciclagem, lavagem de solos com mais 5%, vidro e cerâmica 3%, e outros que incluem indústria química, alimentação, são 2% do nosso networking aí. Aí é um pouco da Matec Brasil, a gente está ali no Jardim Canadá. Essa estrutura foi montada há mais ou menos 2 anos, com o objetivo de estar na região onde estão as mineradoras, de estar presente e de proporcionar aos nossos clientes a facilidade de acesso. Todos são muito bem-vindos e têm uma facilidade muito grande quando precisam de alguma coisa. Todo o nosso estoque de peças está nesse galpão aí, e eles têm uma facilidade muito grande de conseguir alguma peça de reposição conosco. Nesse mesmo escritório, a gente montou um laboratório, onde a gente leva as amostras, materiais, e faz testes com esses materiais para a definição da melhor planta, para a definição do melhor equipamento para cada cliente. Esse é o nossa unidade de teste, é um filtro pequeno, 250 por 250, trabalha com até 21 bar. Hoje a gente já tem algumas variações de câmara, de pressão, e é ele que nos dá embasamento para proceder com o dimensionamento das plantas e seleção de equipamentos. Aí mais um pouco dos nossos testes.
Isso é uma visão geral de uma planta e, basicamente, os equipamentos todos que eu vou falar estão inseridos aí, podem ser tratados como equipamentos avulsos, podem ser tratados como uma planta completa. Às vezes o cliente já tem um ou outro equipamento e ele quer melhorar a planta dele, então a gente pode propor, a gente pode ofertar e apresentar essa solução para uma demanda específica ou para a planta como um todo, para projetos novos e turnkey. Então, vou começar falando dos espessadores de alto rendimento. O diferencial dos espessadores de alto rendimento da Matec é a ausência de partes móveis nos espessadores, o que, obviamente, representa uma redução de custos. A gente tem o conceito do espessador tradicional, alimentação por cima, overflow de água limpa, underflow de material espessado, 50% a 55% de sólido. Os espessadores Matec são tradicionalmente fornecidos em aço inox, com uma garantia de até 10 anos para esse material. E, como eu falei, como não possuem partes móveis, não tem necessidade de demanda elétrica, não tem necessidade de manutenção. Um espessador, é um projeto muito simples, mas muito eficiente. Isso é o conceito do interior do espessador de alto rendimento, como eu falei. Overflow de água limpa, alimentação central, underflow de material espessado. Agora, falando aí sobre os filtros especificamente, a gente tem dois pontos diferenciais nos filtros, que o primeiro é trabalhar com alta pressão, e o segundo é o sistema que a gente chama de TT2 Fast, que é o sistema de abertura rápida de placas. A questão da alta pressão, a Matec trabalha com bombas exclusivas Matec. A gente trabalha em parceria com um fornecedor tradicional de bombas da Itália, mas as bombas que são fornecidas pela Matec e juntamente com os filtros da Matec são específicas para a Matec. Nós trabalhamos nesse desenvolvimento, como eu disse, a gente tem um departamento muito grande que trabalha em desenvolvimento, e nós trabalhamos em conjunto com esse fornecedor desenvolvendo essas bombas. A bomba trabalha com até 21 bar, as bombas de corpo duplo, como essa aí que está na foto, trabalham com até 21 bar. A gente tem opções de bomba de corpo triplo, trabalhando até 25 ou 30 bar. E o diferencial dessas bombas e dessa tecnologia é que, com maior pressão, a gente tem maior desidratação, maior recuperação de água e menor tempo de ciclo. Tudo isso resulta em redução de custos. O sistema TT2 Fast é um sistema de abertura rápida do filtro, que é um sistema patenteado, e ele abre os filtros de 10 em 10 placas, ele abre os setores do filtro de 10 em 10 placas, e essa redução de tempo, redução no tempo da abertura, diminui também o tempo de ciclo, então é um tempo total de ciclo menor, o que nos permite fazer mais ciclos por hora, ou seja, mais produtividade. Então, a razão de produtividade, tempo de ciclo, fica melhor, fica favorável, onde a gente tem também uma redução de custos. Aí a gente tem uma imagem mostrando o que seria esse sistema TT2 Fast. A gente pode ver ali que a gente tem umas correntes na parte de cima das placas, então a gente tem o que seria uma placa que ela é acionada por um gancho numa barra lateral e ela traz consigo outras 10 placas puxado por um cilindro hidráulico, e assim a gente tem um movimento de abertura e um movimento rápido. Não é placa a placa, vai de 10 em 10 placas realmente. Nós temos também o sistema Dozon, é um sistema desenvolvido pela Matec. Acredito que todas as mineradoras, quem trabalha com essa parte de espessamento, sabe que um dos maiores custos da parte do tratamento dos rejeitos é o uso de floculantes. Então, a Matec desenvolveu um sistema que faz a avaliação, a análise em tempo real da ação do floculante. Então, a gente injeta o floculante na tubulação de alimentação do espessador, e depois desse ponto a gente tem uma amostragem disso. Essa amostragem
vai para o sistema do ozon e ele analisa o tempo que a amostra está demorando para sedimentar. Com base nesse tempo e numa parametrização que é feita, ele aumenta ou reduz a injeção de floculante, buscando um tempo ideal. Então, não tem a necessidade de ter um operador regulando o tempo e regulando a dosagem. Ele faz isso automaticamente, a gente seleciona a cada quanto tempo a gente vai fazer essa amostragem, e o sistema faz isso automaticamente, e com o inversor de frequência ele vai dosando mais ou menos floculante de acordo com a análise real. Então, a gente tem uma dosagem correta, economia de até 30% com floculante e um menor custo operacional, porque além de reduzir a quantidade de floculante, se reduz a necessidade de ter alguém fazendo esse tipo de teste durante todo o tempo. Em alguns casos, então, é realmente em tempo real, e a redução de floculante é muito significativa. O ReWash é um sistema de lavagem interna das placas, lavagem interna do filtro. Ela também é feita aumento da vida útil dos tecidos, das lonas, sublonas. A gente tem um aumento da vida útil das placas, porque a gente retira material acumulado ali, que pode gerar esforços, e também da tubulação. Então, é um sistema que, basicamente, adicionando um tanque de água e um jogo de válvulas, a gente aumenta a vida útil de componentes e não aumenta CAPEX. A tecnologia do TheCube também é uma tecnologia desenvolvida pela Matec, onde a gente coloca os nossos filtros de porte pequeno ou médio, dentro de containers, dentro de estruturas tipo container. As características dessa tecnologia são operação totalmente automatizada, controlada por PLC, alta disponibilidade, manutenção rápida e simples, baixo custo de instalação, baixo custo operacional e completa integração com a planta. Basicamente, a gente tem as mesmas características que a gente tem em um filtro convencional, mas a gente está colocando isso dentro de uma estrutura de container. Uma das grandes vantagens dessa tecnologia é a gente poder mobilizar rapidamente, porque essa tecnologia dispensa a construção de bases civis complexas. A gente tem casos de clientes que nivelaram o terreno e colocaram esse equipamento para trabalhar. Então, tempo de mobilização de 4 dias, o equipamento já estava pronto para operar. Esse é um caso de uma planta desse tipo, que é uma planta semimóvel. Nessa estrutura dessa planta, todos os esforços horizontais são anulados pela sua própria estrutura. Por isso que a gente dispensa a construção de bases civis complexas. Todos os esforços horizontais estão sendo anulados ali. Então, vocês podem ver que é o equipamento que está apoiado num talude, sem base civil, mas está operando. Essa planta especificamente, que vocês viram na imagem anterior, foi comissionada em março de 2009, tempo de montagem de 10 dias, está tratando rejeito de minério de ferro, lama mais rejeito de separação magnética pós-ciclonagem, potência total instalada de 138 kW e a área ocupada 18 por 6 metros. A gente está usando aí um tanque de ar comprimido de 1 metro cúbico e um tanque de 2 metros cúbicos. Então, é um filtro 1500 por 2 com 100 placas. Muito simples, rápido de instalar e rápido de, inclusive, trocar de lugar dentro da planta, se for necessário. É a mesma planta, a gente tem uma taxa de produção de 50 toneladas por hora e tortas com umidade de 18%. Uma das grandes vantagens da alta pressão, da baixa umidade, é que a gente também reduz a movimentação de material. Não existe a necessidade de espalhar o material numa praça para depois retomar esse material esperando que ele deságue um pouco mais. Com 18%, esse material especificamente já é totalmente empilhável. E essa questão da umidade, com os testes que a gente faz no laboratório, que eu mostrei anteriormente, a gente também consegue ceder material para o pessoal de geotecnia fazer essa análise aí de empilhamento. Aí é um pouco mais da tecnologia do TheCube. A gente não tem só os filtros dentro da estrutura tipo container, a gente também tem os tanques de homogeneização, a gente tem tanques de água limpa,
as unidades hidráulicas, tudo dentro do container. Tudo dentro desse conceito móvel. A gente pode escolher aí entre o filtro com transportador para a extração das tortas, com transportadores helicoidais. Temos aí uma série de alternativas dentro dessa tecnologia do TheCube. Aí é outro caso de aplicação desse mesmo tipo de equipamento. Vocês puderam ver naquela foto anterior que foi um equipamento que precisou de 10 dias para ser montado. Esse aí, como vocês podem ver na foto, ele já vai inteiramente montado. Então, a única coisa que tem que ser feita nesse caso é a interligação de tubulação por mangueira, tubulação de PAD, e a planta já chega no cliente pronta para operar. Aí é o caso de tratamento de lamas de minério de ferro, 10 toneladas por hora, um filtro 1.200 por 1.200 com 100 placas, trabalhando a 21 bar. Aí é outro filtro, dentro da estrutura tipo container, produzindo 65 toneladas por hora, é um filtro 2.000 por 2.000 com 100 placas, trabalhando com rejeito de minério de ouro. E uma última tecnologia Matec é a questão da lavagem de betoneiras. Porque, em muitos casos, aí, o pessoal termina de esvaziar a betoneira, termina de usar o concreto, e esse restante desse material que fica dentro da betoneira acaba sendo descartado de qualquer forma. Então, a Matec desenvolveu um sistema para a lavagem dessas betoneiras, onde a gente reaproveita todo o material. A gente tem ali a betoneira que está voltando aí da obra, ela descarrega o material, a gente joga ali água dentro dela, ela vai fazendo a limpeza interna da betoneira. Esse material cai ali na moega, ali no ponto 2, e o grosso desse material é retirado através de roscas helicoidais, ali, o item 4, e a água suja vai para um tanque de homogeneização. Nesse tanque de homogeneização, ela é bombeada para o filtro, de onde a gente tem água limpa, que é novamente aproveitada para fazer a lavagem de uma próxima betoneira, e as tortas saem realmente como cimento, que pode ser usado até para piso, bloco intertravado, esse tipo de material. Essa é uma visão geral dessa planta de lavagem de betoneiras. É uma planta muito simples, muito compacta, mas onde a gente fecha o circuito, reaproveitando a água, reaproveitando os agregados, reaproveitando tudo que tem aí na planta. As vantagens são: é socialmente justo, melhor para o meio ambiente, melhor para o ambiente de trabalho, ambientalmente correto, porque tem resíduo zero e é aproveitável para diversos fins, como pré-moldados, recuperação do resíduo de agregados, e economicamente viável, porque a economia de água na faixa aí de 85%, uma vez que a gente está sempre reaproveitando a água para fazer a lavagem da próxima betoneira. Aí vocês podem ver a foto da planta de lavagem, a foto do filtro prensa, um pouco das tecnologias que a gente falou. Acho que é isso, pessoal. Legal, Pedro. Obrigado. Antes de passar para a plateia aqui, chegou uma pergunta do Júlio César de Cunto. Ele pergunta se chegou da rede social, deve estar assistindo para o streaming, obviamente, se esses acabamentos serão produzidos aqui no Brasil, né, ou só continuarão sendo importados. Tem alguma perspectiva com relação a isso? Sim, sim. Hoje, os equipamentos ainda vêm da Itália. Hoje a gente ainda traz os equipamentos da Itália, mas a gente está num processo de nacionalização desses equipamentos. A maioria das peças de reposição a gente já está nacionalizando, e a gente está fazendo estudo para começar a fazer as estruturas dos filtros, e, exceto talvez as placas que a gente continua importando, nós estamos agora inaugurando a nossa fábrica de tecidos, que é um item de maior consumo nos filtros. Então, a gente está começando pelos itens mais críticos e caminhando com a nacionalização de todos os componentes. Legal. Pedro, também o Ricardo Nogueira pergunta se... Não pergunta apenas um elogio, acho muito interessante esse projeto de lavagem betoneira, né, que você apresentou aí no final. Sim, nós estamos... Aqui o tempo é curto, mas a gente está à disposição para dar mais detalhes, para tratar mais
aprofundadamente de qualquer assunto que foi falado aqui, que o pessoal queira saber mais algum detalhe. Tá, se alguém tiver alguma pergunta... Boa tarde, meu nome é Gislaine. Primeiramente, parabéns pelo projeto. E me chamou muita atenção aí é sobre a redução de custo com o floculante, né? Que a gente tem um consumo aí que gera muito custo para as minerações. Sim. Dentro do que você mostrou dos espessadores, como que vocês fazem esse controle de nível, né? Já que a parte do floculante com a alimentação dos filtros está automatizada. Como você controla o nível do espessador com uma densidade ideal e o consumo de floculante para chegar nessa alimentação dos filtros? Tá. Bom, vou te responder por parte. A questão da quantidade de floculante, como eu falei, ela é analisada em tempo real. Então, a gente tem, na tubulação de alimentação do espessador, a gente tem um ponto de injeção do floculante e, acima desse ponto, a gente tem a tomada de amostra. Então, existe a injeção do floculante, ele começa a misturar com a polpa e, em cima, a gente toma a amostragem. O nosso equipamento faz a análise disso e, com uma parametrização que é feita durante o startup da planta, ele avalia se o tempo de sedimentação está ok. Se esse tempo estiver dentro do esperado pela taxa de alimentação e pelo tamanho do espessador, ele mantém aquela alimentação. Se o tempo de sedimentação estiver muito longo, o sistema Dozon ele aumenta a injeção de floculante buscando uma sedimentação mais rápida. E se estiver muito rápida a sedimentação, de novo, com base na taxa de alimentação e no tamanho do espessador, se estiver muito rápida, ele diminui a injeção de floculante. Então, a gente está sempre trabalhando com base num valor que foi parametrizado, buscando uma sedimentação ótima, que é definida em função do tamanho do espessador e da vazão da alimentação. Ótimo, obrigada. Tem mais alguma? Tem uma aqui na frente, tem outra aqui. Pedro, enquanto isso, o pessoal aqui do Ricardo, que ficou muito interessado na lavagem betoneira, ele me perguntou, o Ricardo Nogueira, na rede social, ele me perguntou também se dá para utilizar para outros resíduos essa lavagem. Sim, sim. A Matec está à disposição para estudar outras aplicações. Nós somos muito flexíveis e, como eu falei, a gente tem interesse em desenvolver e achar soluções. Então, ele pode trazer para a gente qual que é a demanda específica e a gente está aberto a estudar e achar a melhor solução. Tá. Pedro, Sim. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Em relação à planta móvel de filtragem, você tinha citado uma capacidade de 50 toneladas por hora. Sim. E é um projeto muito interessante. E a minha pergunta seria no seguinte ponto: vocês já têm alguma planta móvel, mas com uma capacidade maior que poderia suportar grandes operações hoje? Se sim, qual seria essa capacidade? Nós temos hoje no Brasil essas plantas, a gente citou aqui. A gente consegue atender qualquer capacidade com plantas semimóveis, mas nós vamos ter que fazer uma composição dessa planta. A gente tem uma limitação do tamanho do filtro para a estrutura semimóvel no estilo container, que é o que a gente usa, mas a gente pode atender qualquer capacidade dependendo da necessidade do cliente. Então, eu posso trabalhar com 2, 3 filtros em paralelo para atender a capacidade. Com um equipamento só, a gente tem limitação, sim, de capacidade. A gente vai ficar nessa faixa, a gente falou aí hoje, de 65 toneladas por hora, trabalhando com resíduo de minério de ferro. Mas a gente tem condição, sim, de atender capacidades maiores fazendo uma composição da planta. Vai ser uma planta semimóvel da mesma forma, vamos trabalhar com o mesmo tipo de equipamento, o mesmo conceito, mas a gente vai ter que fazer uma composição. Obrigado. Tem mais uma. Quem estava querendo fazer pergunta também? Oi, Pedro. A questão dos filtros a 21 bar, isso é na alimentação, na bomba de alimentação, ou você também usa esse 21 bar com câmara de diafragma? Não. A gente trabalha bombas duplas 21 bar, bombas triplas a gente pode chegar a 25, 30 bar, mas é somente a alimentação do filtro. Se a gente vai partir para um filtro com membrana,
diafragma, a gente tem que trabalhar com pressões um pouco menores. Mas isso é o nosso padrão para filtros sem membrana. Essa pressão pode exercer algum desgaste, por exemplo, na alimentação de polpa do tecido filtrante? A pressão, não. O que poderia exercer algum desgaste seria a vazão. Mas, então, o que a gente faz? A gente trabalha nessas bombas com uma rampa de aceleração, aonde a gente começa enchendo o filtro com uma velocidade menor, e quando a gente tem todo o core, todo o núcleo das câmaras protegido por material, a gente acelera a bomba. Então, a gente trabalha, no princípio, a gente não tem pressão, né? Ele está enchendo o filtro, e a gente tenta colocar uma vazão menor de forma a não desgastar o centro dos tecidos. E depois que o filtro já está parcialmente cheio e esse próprio material está protegendo o núcleo dos tecidos, a gente coloca a maior vazão e maior pressão. Então, a gente faz uma curva com inversor de frequência que aciona essa bomba. De novo, a pressão não desgasta os tecidos. O que desgasta os tecidos é a vazão, e a gente arrumou uma forma, a gente concebeu uma forma de evitar esse problema com uma rampa de aceleração na bomba. Okay. Obrigado. Tem mais uma pergunta lá no fundo. Queria saber se qual, em relação aos concorrentes, esse sistema de abertura aí concorrente que é patenteado, qual a vantagem competitiva que te dá isso em relação ao... E segundo, essa alimentação com inversor de frequência aí, com bomba de alta pressão, você não tem problema de sedimentação na tubulação, não? Com relação ao sistema de abertura TT2 Fast, a vantagem do sistema é realmente reduzir tempo morto na operação. Então, o filtro, o conceito do filtro, e os nossos clientes compram um filtro para recuperar água, para desaguar material. O tempo de abertura é um tempo operacional morto. Então, se a gente consegue reduzir o tempo de abertura, a gente faz um ciclo mais curto. Entre a alimentação de um primeiro ciclo e a alimentação de um segundo ciclo, a gente tem um tempo muito menor. Essa é a vantagem, a gente ganha produtividade. Enquanto alguns fornecedores de filtro têm filtros que gastam aí 15, 20 minutos para abrir 150, 200 placas, o nosso filtro abre 200 placas em 4 minutos. Então, 15 minutos que você estaria perdendo abrindo o filtro, a gente já está com o filtro fechado, iniciando um novo ciclo e desaguando mais material. Então, essa é a vantagem do sistema TT2 Fast. Qual foi a outra pergunta? A segunda, se a inversão de frequência na bomba de alta pressão, aí, na hora que vai diminuindo a vazão no final do ciclo, que você já está com o core cheio, se você não tem problema de entupimento na linha de tubulação. Não temos problema de entupimento. A gente faz esse acionamento com o inversor. A gente tem casos aí de distância entre a bomba e a entrada do filtro de 30, 40, 50 metros, e não temos esse tipo de problema. Eu falo que a gente usa o inversor, reduz um pouco a vazão, mas a vazão ainda é uma vazão alta, e a gente trabalha com a tubulação adequada àquele fluxo. Então, na hora que a bomba entra em operação, ela consegue empurrar e limpar toda a tubulação que está ali para frente e jogar esse material para dentro do filtro. Legal, Pedro. Tem uma perguntinha aqui da rede social, o pessoal que está assistindo no streaming. Ele está perguntando que área de filtragem, que deve ser o tecido, né, de filtragem, né? Como é que tipo é, né? Como é que é? Então, essa é uma das vantagens da gente ter o laboratório ali no Jardim Canadá. Quando a gente recebe o material do cliente, a gente tem a oportunidade de testar em vários tecidos diferentes. Então, o Rafael é o nosso responsável pelo laboratório, ele tem anos de experiência com o laboratório, e o Rafael, com base nas características que ele recebe do cliente e numa avaliação dele do material, ele consegue definir qual o melhor tecido. Então, eu responder aqui qual que é o tecido, a gente tem um tecido padrão,
Eu acho que todo fornecedor tem um tecido padrão, mas a gente prefere avaliar caso a caso qual que é o tecido que a gente tem que aplicar para cada cliente. Legal, a pergunta foi do Jorge Pereira. É isso aí, Pedro. Bom, muito obrigado. Muito obrigado aí pela sua palestra.